Muito bem, pessoal. Nós tivemos então já as 3 aulas iniciais, a primeira, a segunda e a terceira, depois a 4, a 5 e a 6, e hoje nós vamos para a 7, 8 e 9. Bom, essa aqui será a aula número 7. Estamos tratando de exegese, hermenêutica, homilética e ética. Estamos agora trabalhando a questão da homilética, ok? Vamos então aí à nossa apostila. Ao final, a prova, você já tem aí a prova no seu grupo, você vai fazer a prova, vai mandar o gabarito para a secretaria, tá bom? Vamos então aqui puxar a nossa apostila para a gente entender um pouco mais essa matéria chamada homilética. Lembrando que já fizemos exegese, já fizemos hermenêutica e agora homilética. Vamos trabalhar então duas ferramentas interessantes que nós temos na homilética, que é a retórica e a oratória. Lembrando, gente, que o objetivo do curso não é fazer ninguém profissional e menosprezar os irmãos mais simples que pregam sem essas coisas, sem essas ferramentas, não. Esse não é o nosso objetivo aqui. Mas, no que pudermos melhorar, nós poderemos fazê-lo. Lembrando que Jesus falava aos doutores da lei e ele os impressionava, lembra disso? Ou seja, Jesus tinha também um pouco de retórica, oratória. Claro, ele tinha autoridade espiritual, mas ele era um ser humano como nós, ele foi homem como a gente. Então ele usava o que ele tinha de conhecimento. Nesse caso, nota-se que por ele ser ouvido pelos doutores, ser assimilado pelos doutores, ele possuía na época uma regra de trabalho equivalente ao que chamamos hoje de retórica e oratória. Vamos então trabalhar a retórica, uma ferramenta homilética. Sendo retórica considerada uma arte de falar bem, deriva-se da língua grega como retórique, outro sim. Retórica se diz respeito à comunicação com estilo, expressão, classe, elegância, que traz a ideia de falar bem, de se comunicar de maneira lúcida, perspicaz e eficaz, a fim de transmitir ideias com convicção. Então, a retórica é essa junção de objetivos, né? Com relação ao estilo da comunicação que você usa, a expressão que você usa, a classe que você tem, a elegância que você demonstra, e isso traz uma ideia de falar bem, de se comunicar bem. Retórica, ela está como uma cosmovisão a respeito da comunicação, que envolve muitas coisas. E o bom da retórica é que você vai estar sendo ouvido por públicos seletos. Sem retórica, você fala ao povo de forma comum, de forma geral. Tendo retórica, o povo também de forma comum vai te ouvir, mas também aqueles que têm um pouco mais de conhecimento vão assimilar melhor e darão credibilidade ao que você está falando, né? A Bíblia diz que Paulo quase convenceu um rei. Ele estava dentro da dialética, né, retórica. Os dois braços da retórica têm a oratória e falei dialética, está aí já o nome, né? Dentro da retórica, eu tenho subgrupos. O grupo da oratória e o grupo da dialética. Na retórica, há dois braços que a completa, que são a oratória e a dialética. Depois desta inter-relação, que veremos a seguir neste material, a retórica remete-se para um conjunto de regras e normas para garantir que o comunicador cumprirá, com alto padrão, sua tarefa de expressar ideias, neste caso, sendo o condutor da melhor homilia, com capacidade de mudar a linha de pensamento de milhares de pessoas. E, ao mesmo tempo, no mesmo discurso, no mesmo horário, persuasão. Quando você vê um grande líder falar e convencer multidões, pode ser que ele nem tenha curso de oratória, mas mesmo com a sua pouca informação a respeito, nesse caso vai valer o caráter, posição de líder que ele tem, mas no fundo ele tem ali alguma coisa de retórica envolvida, na oratória, na dialética, né? Porque são ferramentas que estão escondidas, você não vê a olho nu, você não vê facilmente,
mas elas estão embutidas dentro do discurso. O fato de você convencer um auditório, convencer um grupo, claro, nós trabalhamos com o Espírito Santo, ele convence pessoas também. É o que nos ajuda muito, né? O grau de estudo. A retórica não exige que o comunicador seja um gênio. Acabei de falar isso agora, né? Ele pode ser um líder de expressão. Não exige que seja um gênio científico, mas de certo modo, espera-se um grau de estudo, discernimento, pesquisa e investigação na construção de uma boa retórica. Para muitos acadêmicos, a retórica corresponde a uma formulação de um pensamento através da fala e, por isso, depende de uma grande parte da capacidade mental do orador. A retórica pode ser praticada e, por isso, era ensinada em várias escolas da antiguidade, que abordavam a retórica e os seus diferentes estilos, que se alteram dependendo do tipo de discurso em questão. Então, não confunda a retórica com a hermenêutica. A hermenêutica, ela permeia um assunto com fontes, alusões, investigação, ou contexto. A retórica, ela pode trabalhar nessa semelhança, mas ela está mais ligada à forma de você fazer isto na fala. O modo como você se expressa, a elegância, o tom de voz, o grau de persuasão que você coloca na sua voz, né? Uma coisa é você falar assim: Maria, me dá a toalha. É tipo sua como um favor, né? Maria, me dá a toalha, por favor, né? Ou então, Maria, me dá a toalha. O tom já mudou completamente o sentido da frase. A retórica estuda exatamente isso. Ninguém fala pro diabo assim, quando a pessoa cai endemoniada, né? Por favor, sai dele. Não. Em nome de Jesus, sai. É uma coisa mais enfática, mais imperativa. Bom, para você exercer de fato a retórica, sim, deverá ter um pouco de estudo. Eu falei, me referi àquelas pessoas que usam retórica de uma forma natural, por já ser líder nato na voz, no convencimento, na persuasão. Mas quando você estuda, você, além de corrigir alguns péssimos hábitos, você vai estar dentro de um padrão convincente para várias pessoas que estão na mesma esfera de grau de instrução. Vamos agora aqui na importância, né, a importância dessa ferramenta ao longo da história. A importância da retórica na Idade Média foi tamanha, que fez parte da trilogia das artes liberais: retórica, lógica e gramática. Portanto, a base fundamental do ensino universitário da Idade Média estava fundamentada em 3 pilares: a retórica, a lógica e a gramática. A retórica foi peça fundamental na formação das gerações durante mais de 1000 anos, além de sua importância na pregação do cristianismo. Durante os séculos, ela também foi muito, ainda é, no parlamento e nas articulações políticas, bem como na arte e na poesia de persuasão. Eu não sei se você assistiu aquele filme Coração Valente, Braveheart, com o Mel Gibson, contando a história de Wallace, um grande libertador que houve na Escócia. Ele pega um exército desanimado, chega na frente do exército e faz um discurso tão grande que o pessoal morre por aquela causa. Eles partem para cima com um discurso inflamado do Wallace. O que ele usou? O Wallace usou a unção de Deus, o Espírito Santo? Não. Retórica. Ele tinha uma forma de falar, de persuasão, tom de voz, a postura, a elegância que ele convencia as pessoas. Interessante. Bom, vamos para as 5 partes da retórica. Isso pode cair em prova, hein? De acordo com a retórica, o discurso pode ser dividido em 5 partes cruciais. Primeiro, a invenção, depois disposição, depois elocução, a fixação e a preleção. Invenção: o conjunto de todos os princípios relacionados com o conteúdo. Tudo que você puder achar, você traz para você preencher, né? No caso da invenção, não é você inventar as coisas, você tem o conteúdo e você coloca coisas novas, você, tipo, como se fosse uma invenção, você vai criar um sistema de palavras retóricas em cima de um tema.
A disposição, que corresponde à estruturação das formas de conteúdo. Como você vai classificar cada ponto, em que lotes você vai colocar, você vai agregar aqueles lotes. Elocução, expressão do conteúdo de acordo com o estilo apropriado. Você não vai dar um anúncio de uma morte sorrindo, e nem de uma vitória chorando no sentido depressivo. Então, você tem que alinhar a sua forma de expressão ao assunto cogitado. Fixação consiste na memorização do discurso em questão. Você vai falar, talvez pode até ler, mas a coisa tem que ficar meio que fixa na sua cabeça. A coisa que você tem que... A pregação que você fica mais à vontade de entregar é aquela que está na mente e no coração. Na mente estão os tópicos importantes, no coração está a ênfase importante. Entendeu? E, por final, a preleção, o ato de proferir o discurso. Depois de toda essa parte, a invenção, a disposição, a elocução, a fixação, aí você tem a preleção. A escala de valor é essa aí. Porque se você passar pela invenção, disposição, elocução, fixação, a sua mensagem vai fluir de uma forma com autoridade, com segurança, que o povo quer ver. Mas se você não tem isso e quer entrar logo de cara pregando, você tem que ser muito bom, por não ter essas ferramentas e conseguir um bom resultado. Uma pergunta retórica é uma pergunta que nem sempre exige uma resposta. Muitas vezes, a pessoa que faz a pergunta retórica pretende simplesmente enfatizar alguma ideia ou ponto de vista. Por exemplo, você acha que eu nasci ontem? Essa é uma frase que se usa muito bem na rua, né? Você acha que eu nasci ontem? Tipo, você acha que eu não sou esperto? Você acha que eu sou bobo? Neste caso, a pessoa que ouve a pergunta já sabe a resposta. No entanto, a pergunta é feita apenas para causar o impacto. No exemplo anterior, a pessoa que pergunta pretende informar ao ouvinte que ela não é burra ou ingênua e que não pode ser enganada facilmente. Isso é uma retórica. É uma forma de você defender uma tese, de você ou até fazer uma antitese, ou até você mostrar que não se intimida. Parece que eu nasci ontem, você não me engana, você não me passa para trás, já conheço o que você vai fazer, eu tenho um mecanismo, sabe onde é que isso vai dar. Tudo isso é retórica. Enquanto que a homilética em si, ela abrange muitas coisas, a indumentária, o modo de falar, o modo de sentar, mas a retórica, ela trata dentro do sermão. Como você vai fazer para que as pessoas entendam e ouçam sua voz. O que você vai fazer quando as pessoas entenderem a sua voz. E quando você começa a fazer, quando a igreja entendeu o que está no seu coração, o que Deus colocou. Então, isso é a retórica. Talvez fosse por isso que Moisés, né, disse a Deus que não queria falar com o faraó porque ele não tinha eloquência. Olha, pode ter sido também uma situação dessa. Já Arão devia ser um cara mais desenvolvido nessa área, ele foi e lidou com a situação. Então, muito bem. A gente viu nesta aula algumas coisas interessantes. A retórica é uma ferramenta da homilética, é uma das ferramentas, né? Os dois braços da retórica são a oratória e a dialética. A oratória no sentido de você impor o teu discurso com persuasão, e a dialética para você abrir, para discutir, para assimilar, para corrigir também, se for o caso. A gente falou sobre a importância do grau de estudo, para você fazer uma coisa bem acertada, embora se você o faça naturalmente é louvável. E, por final, as 5 partes da retórica, que é a invenção, a disposição, elocução, fixação e preleção. Muito bem, a gente vai ficando por aqui com essa aula. Ela foi bem enxuta, bem objetiva. E agora você pega a prova, que equivale aí a esta aula, faz a prova, preenche o gabarito e manda para a secretaria para a gente emitir a nota. Até daqui a pouco, na próxima aula. Deus abençoe.